Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. Nós vamos dar continuidade àquela aulinha que a gente estava fazendo de classificação de normas e eu vou aqui continuar falando dessa matéria, mas agora especificamente falando de normas não incriminadoras, ok? A gente fechou o ponto de normas incriminadoras e falta agora a gente falar das normas não incriminadoras, tá? Nós estabelecemos ali, na aula passada, 5 normas não incriminadoras que a gente trabalharia. A norma não incriminadora diretiva, a explicativa, a de validade ou de aplicação, a permissiva justificante e a exculpante. Eu vou começar pela diretiva. Bom, o que é uma norma não incriminadora diretiva? Não incriminadora, não define crime, não define sanção. Então, todas essas normas que a gente vai ver agora, nenhuma delas define conduta criminosa no preceito primário e sanção. Não existe mais isso. Isso é norma incriminadora, ok? A norma não incriminadora diretiva é uma norma que ela vai definir princípios. Ela vai conceituar um princípio. A próxima matéria que a gente vai começar a estudar é princípios gerais do direito penal, e é exatamente isso que a gente vai ver. Então, qual é a função da norma não incriminadora? Definir princípios, definir os chamados princípios gerais do direito penal, ok? Um exemplo de norma não incriminadora, o artigo 1º do Código Penal. Se a gente for ler o artigo 1º do Código Penal, ele traz o princípio da reserva legal, tá lá escrito: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal, ok? Então, o artigo 1º, ele conceitua o princípio da reserva legal. Ele define o princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, toda vez que uma norma incriminadora definir um princípio, conceituar um princípio, essa norma não incriminadora é uma norma não incriminadora diretiva. Já está dizendo, ela dá a direção, porque é o princípio que dá a direção, né, para o legislador, para o aplicador da lei, ok? Então, isso é uma norma não incriminadora diretiva, é toda norma que define princípio. Agora, cuidado com uma coisa. Eu li essa norma aqui, professor, e eu vi que ela respeita o princípio tal. Toda norma tem que respeitar princípio. Toda norma tem que obedecer princípio. Toda norma não pode violar princípio, né? Isso é natural. A norma não está acima do princípio, muito pelo contrário. A norma se submete ao princípio. Então, o fato dessa norma daqui, não incriminadora, estar de acordo com o princípio, respeitar o princípio tal, não quer dizer que ela seja uma norma não incriminadora diretiva. Ela só é diretiva se ela trouxer o conceito do princípio. Tá claro? Beleza? Segunda espécie de norma não incriminadora é a norma não incriminadora explicativa, tá? É a norma não incriminadora explicativa. Ela é muito parecida com a diretiva. Muito parecida com a diretiva. Porque a explicativa também traz um conceito, também traz uma definição. Só que a diretiva, ela traz conceito de princípio, ela traz definição de princípio. A norma não incriminadora explicativa, ela não explica princípio, ela não conceitua princípio. Ela vai trazer outros conceitos, outras explicações de palavras enfim, nomenclaturas que são importantes para a aplicação do direito penal, mas não é princípio, tá claro? Então vamos dar um exemplo. Geralmente as normas que são complemento de norma em branco, elas são normas explicativas. Então vamos dar um exemplo. Nós vimos lá o crime de violação de domicílio no artigo 150, lembram? Então lá no caput do 150 tinha lá o crime, que era a norma incriminadora do crime de violação de domicílio. Artigo 150 caput, preceito primário: entrar ou permanecer astuciosamente contra a vontade. Aquilo lá é a norma incriminadora. Preceito secundário, sanção. Aí lá embaixo vinha parágrafo 4º do 150, que é outra norma. Parágrafo 5º do 150, que é outra norma. O que era o parágrafo 4º do 150, que é outra norma? É o conceito do que é casa alheia.
Compreende-se na expressão casa, todo compartimento habitado. Isso é uma norma explicativa. Porque está explicando o que é casa alheia. Está explicando o que são suas dependências. Tá claro? Então, o parágrafo 4º do 150, que é uma norma, o parágrafo 5º do 150, que é outra norma, diferente do 150, são normas não incriminadoras explicativas, porque estão explicando o que é casa, o que é suas dependências, beleza? O artigo 327 do Código Penal é uma norma não incriminadora explicativa, artigo 327. Por quê? Porque ele conceitua o que é funcionário público para o direito penal. Porque quando vocês forem estudar a matéria de direito penal, parte especial, que é a parte do Código Penal que tem os crimes em espécie, quando vocês forem começar a estudar os crimes em espécie do Código Penal, vocês vão ver que tem vários crimes em espécie que são crimes praticados pelo funcionário público contra a administração pública, ok? E aí, o Código Penal precisou definir o que é funcionário público para o direito penal. E esse conceito do que é funcionário público para o direito penal, essa explicação, está no artigo 327 do Código Penal. Então, quando eu abro o artigo 327 do Código Penal, está lá. Considera-se funcionário público aquele, tarará, tarará, tarará. Esse conceito de funcionário público está no artigo 327. O artigo 327 é uma norma não incriminadora explicativa. Só fazendo um adendo, o Código Penal, que é um decreto-lei que eu já expliquei para vocês, ele é dividido em duas partes. Ele começa no artigo 1º, a primeira parte dele, e vai até o artigo 120. Essa primeira parte do Código Penal, que começa no artigo 1º e vai até o artigo 120 do Código Penal, é o que a gente chama de parte geral do Código Penal. Beleza? Então, o Código Penal é dividido em duas partes. Parte geral e parte especial. Eu tô falando só do Código Penal, que é aquele decreto-lei. A parte geral do Código Penal é a primeira parte do Código Penal, que começa no artigo 1º e vai até o artigo 120. A segunda parte do Código Penal, que a gente chama de parte especial, começa no artigo 121 com crime de homicídio e vai até o final do Código Penal, artigo 300 e tal. Beleza? Na parte geral do Código Penal, que é do artigo 1º até o artigo 120, a gente não tem norma incriminadora. A gente só tem normas não incriminadoras, tá claro? Então, na primeira parte do Código Penal, que começa no artigo 1º e vai até o artigo 120, que é a parte geral, não há normas incriminadoras, só normas não incriminadoras. Norma não incriminadora diretiva, norma não incriminadora explicativa, norma não incriminadora permissiva, todas aquelas normas não incriminadoras que a gente vai estudar agora, que a gente já está estudando. Na parte especial, que vai do 121 até o final do código, a gente vai encontrar os crimes em espécie. Então, na parte especial do Código Penal, a gente vai encontrar normas incriminadoras. Não só. A maior parte das normas da parte especial do Código Penal são normas incriminadoras. Mas não quer dizer que não haja outras classificações de normas lá, inclusive as não incriminadoras podem estar também na parte especial. Mas a ampla maioria das normas que estão na parte especial do Código Penal são incriminadoras, definem crime e estabelecem sanção. Beleza? Então, beleza. Já vimos norma não incriminadora diretiva, número 1. Já vimos norma não incriminadora explicativa, que é aquela que explica, que traz um conceito que é necessário para o direito penal. Você pode encontrar norma explicativa tanto na parte geral como na parte especial do Código Penal, beleza? Nós vamos falar agora da norma não incriminadora de validade ou de aplicação, tá? Norma não incriminadora de validade ou norma não incriminadora de aplicação. Já está dizendo. A norma não incriminadora de validade ou norma não incriminadora de aplicação, ela define a validade das outras normas. É uma norma que veio ao mundo para definir a validade das outras, para definir a aplicação das outras. Eu até costumo brincar que ela é uma norma fofoqueira, porque ela veio ao mundo para se meter na vida alheia. Não é para botar isso na prova. Na prova é para botar o conceito jurídico, tá? Então, o que é uma norma de validade? É uma norma que foi criada para definir a validade das outras normas.
para definir até quando as outras normas serão válidas, para definir a aplicação das outras normas, tá claro? Então vamos para o artigo 2º, que é um exemplo de norma de validade, ok? É um exemplo de norma de validade. Diz assim o artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ninguém pode ser punido por um fato que uma lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela os efeitos da sentença condenatória. Então, olha só o que essa norma está falando. Por que ela é uma norma de validade? Ela está mandando um recado para as normas incriminadoras. O artigo 2º é uma norma não incriminadora de validade. É uma norma não incriminadora de aplicação. Por quê? Porque ele está mandando um recadinho para as normas incriminadoras. Ele está dizendo para as normas incriminadoras até quando elas serão válidas, até quando elas poderão ser aplicadas. Ok? Então, vamos imaginar que o artigo 2º está mandando um recado para o crime de aborto, que é o crime do artigo 124. Olha o que ele está dizendo para o crime de aborto, que é o 124. O 124, que é o crime de aborto, que é uma norma incriminadora, você só vai ter validade, você só vai ter aplicação, enquanto não vier uma outra norma definindo que o fato que você descreve não está deixando de ser crime. Porque hoje, aborto é crime, que está previsto no artigo 124 como crime, norma incriminadora. Mas pode vir uma outra norma e definir que é uma norma posterior, que é uma lei posterior, que é o que ele está dizendo aqui, que deixa de considerar esse fato, que é o aborto, como crime. Então, pode vir uma nova lei, uma lei posterior ao artigo 124, que vai deixar de considerar o aborto, que está no 124, como crime. E aí, se essa nova lei, que é uma lei posterior, deixar de considerar o aborto, que está no 124, como crime, essa norma, que é o 124, que é uma norma incriminadora, perdeu a validade, perdeu a aplicabilidade. Entenderam? Olha o recado que o artigo 2º está dando para todas as normas incriminadoras. Vocês só serão válidas, só terão aplicabilidade, se não vier uma lei posterior deixando de considerar o que você está considerando como crime. Deu para entender? A gente chama isso de abolitio criminis, a abolição do crime. Então, o artigo 2º é uma norma de validade. Beleza? Assim como o artigo 2º, parágrafo único. O parágrafo único do artigo 2º também é uma norma de validade. Olha o que ele diz. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. O parágrafo único do artigo 2º é outra norma diferente do artigo 2º, gente. É outra norma. Então, o parágrafo único do artigo 2º, que é uma outra norma, também é uma norma de validade. Só que o que ele está dizendo? Se vier uma lei posterior, tratando de um fato que está nessa lei aqui, veio uma lei posterior a essa norma daqui, tratando desse fato daqui que está nessa norma. Só que essa lei posterior aqui, que está tratando desse mesmo fato que essa norma daqui anterior está tratando, está dando um tratamento mais favorável do que essa daqui. Qual que tem aplicabilidade? A nova. Porque a nova está dando um tratamento mais favorável. Vamos dar um exemplo? A lei de drogas. Havia uma lei de drogas antes de 2006. Aí veio uma lei de drogas nova em 2006. Tanto na lei anterior a 2006 como a de 2006, havia o crime de posse de drogas para consumo. A lei anterior a 2006, a lei de drogas anterior ao 2006, era a lei 6368 de 76. A lei 6368 de 1976 era a lei de drogas. Ela tratava do crime de posse de drogas para consumo, no artigo 16 dela. Trazia pena de prisão. Aí veio uma nova lei de drogas, a 11.343 de 2006, que revogou essa. Revogou essa anterior, essa de 76. Nessa nova lei, continuou existindo o crime de posse de drogas para consumo, que estava aqui no artigo 16? Continuou. Só que essa nova lei, ao manter o crime de posse de drogas para consumo, que já existia aqui, deu uma pena nova, que não é mais pena de prisão.
é pena de prestação de serviço à comunidade, medida educativa. Ficou mais favorável? Sim ou não? A nova lei ficou mais favorável? Ficou. Então, essa nova lei, ela prevalece sobre essa. Sacaram? É isso que o artigo 2º, parágrafo único, está falando. Se vier uma lei posterior tratando de um fato que lei anterior tratava, se essa lei posterior der tratamento mais favorável, é ela que tem validade e não mais essa. Por isso que o parágrafo único do artigo 2º é uma norma também de validade. Tá claro isso? Beleza? Outra espécie de norma não incriminadora, tá? Nós falamos da norma não incriminadora diretiva, nós falamos da norma não incriminadora explicativa, nós falamos da norma não incriminadora de validade ou de aplicação, que eu dei o exemplo do artigo 2º caput e do artigo 2º parágrafo único, que é outra norma. Eu vou falar agora da norma não incriminadora permissiva justificante, ok? Permissiva justificante. A principal norma não incriminadora permissiva justificante que a gente vai estudar é o artigo 23 do Código Penal, tá? Diz o artigo 23. Vou ler para vocês. Não há crime quando o agente pratica o fato 1. Em estado de necessidade, 2. Em legítima defesa, 3. Em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. Não há crime se o agente é praticar o fato injusto, homicídio, lesão corporal, furto, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular do direito. Por que essa norma se chama permissiva justificante? Porque ela permite que o sujeito pratique a conduta que está na norma incriminadora, um homicídio, uma lesão corporal, um furto, permite e depois justifica essa permissão. Por que eu permiti a lesão corporal? Por que eu permiti o furto? Porque o sujeito estava em estado de necessidade. Porque o sujeito estava em legítima defesa. Porque o sujeito estava no exercício regular de um direito. Tá claro? Então, a norma permissiva, ela permite a conduta que está na norma incriminadora e depois faz o quê? Justifica essa conduta. Justifica amparada no quê? Nos fundamentos do artigo 23. Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. Essa é a única norma permissiva justificante que existe, professora? Não, existem outras. Mas essa é a primordial, vamos dizer assim. Até porque as outras situações que são permissivas justificantes na lei, que permitem a conduta que está na norma incriminadora e depois justificam, em geral, são da mesma natureza jurídica do 23. São casos também de estado de necessidade, são casos também de legítima defesa, são casos também de exercício regular do direito. Tá claro? Ok? E para terminar, essa matéria de classificação de normas, no caso, norma não incriminadora, a última situação de norma não incriminadora que a gente vai ver é a norma não incriminadora exculpante, tá? Ela parece com a permissiva justificante, mas não é igual. Por quê? Porque na permissiva justificante, o legislador, quem fez a lei, ele diz assim, eu permito que você vá lá e faça a conduta que está na norma incriminadora, se for necessário. Pode ir lá e fazer a conduta da norma incriminadora. Lesionar, subtrair, privar da liberdade. Pode praticar a conduta que está na norma incriminadora. Eu permito. Eu permito e depois justifico. Com base no 23. É um caso de estado de necessidade. É um caso de legítima defesa. A norma exculpante, ela não diz para o sujeito, faça, eu permito. Ela não diz isso. Eu permito que você faça. Ela desculpa por ter feito. Ela não diz, faça, eu permito. Ela diz, já que você fez, uma pena, não era para ter feito. Lesionou alguém, matou alguém, subtraiu um bem. Eu não tinha permitido. Mas em razão destas circunstâncias aqui, eu vou desculpar você por você ter feito. Eu vou exculpar. Eu vou desculpar. Eu não vou te reprovar aplicando uma pena. Tá claro? Exemplo de normas não incriminadoras exculpantes.
Artigo 26, que é o caso dos incapazes por doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado. Tá lá. É isento de pena o agente que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, era ao tempo do ato incapaz de entender o que estava fazendo, e aí ele vai ser isento da pena, tá? Então o artigo 26 é um exemplo de norma exculpante, que é o caso dos portadores de doença mental. Eu não digo para o doente mental que ele pode matar. Eu olho para o homicídio que o doente mental praticou, e em razão da doença mental ter tirado a capacidade dele entender o que ele fazia, eu exculpo ele, eu desculpo ele pelo que ele fez. Eu não reprovo ele penalmente. Tá claro? Olha a diferença entre norma exculpante e norma permissiva justificante. Tá claro? Outro exemplo de norma exculpante, o artigo 27, que traz a menoridade. Eu não digo para o menor de 18 anos que ele pode praticar o crime, que é permitido que ele pratique o crime. Eu desculpo ele por ele ter praticado o crime em razão da idade dele, em razão da imaturidade biológica dele, ok? Então, exemplo de normas exculpantes, o artigo 26, que trata da doença mental, o artigo 27, que trata da menoridade, o artigo 28, parágrafo 1º, que traz o caso de embriaguez acidental e completa, que é quando uma pessoa se embriaga acidentalmente, vocês vão aprender isso mais à frente, ela não foi voluntária a embriaguez dela, foi uma embriaguez por caso fortuito ou força maior, né? E aí, sob o efeito dessa intoxicação completa, acidental e completa, ela pratica um crime, tá? Então, isso é uma norma exculpante, ela desculpa, ela não permite que faça, mas ela desculpa em razão de diversas situações, ok? Então, aqui a gente está encerrando o assunto de classificação de normas, ok? O próximo ponto da nossa matéria é princípios gerais do direito penal. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.